O sofrimento nunca é em vão, de Elizabeth Elliot, capítulo 5. Oferta. Agora, voltamos nossa atenção para a oferta. Se Deus nos concede uma dádiva ou um dom, nunca é para nós mesmas. Sempre é para ser oferecido de volta a Ele e, muitas vezes, isso tem repercussão para a vida do mundo. Jesus ofereceu a si mesmo para ser o pão que dá vida ao mundo. Ele disse: "E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne." João 6,51. O padrão de um cristão é Jesus. O que ele fez? Ele ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito e completo pelo amor de Deus. E você e eu devemos estar preparadas para também sermos pão partido e vinho derramado pela vida do mundo. Pense nos dons de outros que você conhece e que têm sido uma grande bênção e alegria para você. Penso no dom da música. Tenho um sobrinho que é violinista profissional e tem um dom incrível. Ele não toca seu violino só para si em seu pequeno apartamento. Aquele dom está a serviço do mundo, e creio que, de algum modo, isso é verdadeiro para todos os dons que Deus nos concede, ainda que isso não esteja evidente desde o começo. Entre as grandes dádivas da minha vida estão meu marido, minha filha, meus netos, e há momentos nos quais posso ser bem egoísta acerca dessas dádivas. Contudo, tenho de reconhecer que eles não são apenas para mim. Ao contrário, também essas dádivas que considero como minhas precisam ser seguradas com uma mão aberta e oferecidas de volta a Deus, juntamente com meu corpo e tudo o que eu sou. Você está familiarizada com a palavra de Paulo em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gosto particularmente dessa versão, pois traduz a última expressão como algo que se assemelha a um ato de adoração inteligente. Ora, se eu apresento a Deus meu corpo por sacrifício vivo, então isso inclui tudo o que o corpo contém: meu cérebro, minha personalidade, meu coração, minhas emoções, minha vontade, meu temperamento, meus preconceitos, minhas falhas e todo o resto. Tudo é apresentado a Deus como sacrifício vivo. Deus, afinal, me deu um corpo no qual eu vivo. Começo a ver tudo na minha vida como uma dádiva. E quero realmente dizer tudo. Isso pode parecer uma completa bobagem para algumas de vocês, mas espero que no contexto das coisas que tenho dito, você comece a perceber que tudo pode ser visto como uma dádiva, até mesmo minha viuvez. Comecei a reconhecer muito lentamente, após meu primeiro marido ser assassinado, que era no contexto da viuvez que Deus queria que eu o glorificasse. Não foi ideia minha. Foi algo que Deus não apenas permitiu, mas também no sentido bem real, que eu comecei a entender aos poucos, me dera por ter em mente algo diferente. E essa foi uma dádiva não apenas para mim, mas também para a vida do mundo. Em algum sentido misterioso que eu não preciso entender, pois posso confiar nele. Sob essa ideia de considerar a forma como uma oferta se relaciona com a ideia de sofrimento, quero considerar 3 coisas e depois vou expô-las. Em primeiro lugar, tudo é uma dádiva. Em segundo, há diversos tipos de ofertas que eu posso fazer a Deus. Ou poderíamos dizer que queremos pensar em uma oferta como um sacrifício, e quando uso a palavra sacrifício em relação à minha própria vida, a ênfase não é em perda, desolação ou renúncia. A ênfase é no fato de que Deus me deu algo que posso oferecer de volta a Ele. Falaremos disso um pouco depois. E em terceiro lugar, a coisa mais importante é a oferta da obediência. Ao acordar de manhã, tento manter a prática de fazer das minhas orações a primeira atividade do dia. É bom falar com Deus antes de começar a falar com todos os demais. Tento começar minhas orações pela ação de graças. Sempre há uma longa lista de coisas pelas quais alguém deve ser grato. Uma delas é o fato de eu poder me levantar de manhã, poder estar num lugar confortável olhando para uma bela paisagem.
Agradeço a Deus pelo descanso da noite, pela saúde e a força, pelo trabalho a ser feito. Sou muito grata pelo trabalho. Penso em alguém como Johnny Erickson Tada e o que Johnny não daria para apenas ter uma oportunidade de lavar os pratos, talvez uma única vez, ou fazer o pior dos trabalhos que eu e você podemos odiar. Agradeça a Deus por você poder levantar-se. Eu o agradeço por minha casa, por meu marido, por minha saúde, pelo dinheiro que temos, pela comida que temos, pelas roupas para vestir, pelos netos, pela minha filha e assim por diante. E todas vocês têm listas igualmente longas, tenho certeza. Mas acontece que nem sempre acho fácil incluir nesta lista o espinho na carne, a palavra que meu marido disse e me machucou. Afinal, ele faz isso de vez em quando. Sou casada com um pecador. Eu não sei com o que vocês, mulheres casadas, se casaram. Mas até onde sei, não há de fato nada mais com o que se casar. E para mim, sempre é um bom exercício lembrar-me de que o coitado do meu marido também se casou com uma pecadora. Então, agradeço a Deus por aquele marido, com suas imperfeições que nem são tantas assim. Mas agradeço-lhe pelo conjunto particular de dádivas que ele me concedeu naquele homem e que eu posso oferecer de volta a Deus com ação de graças. Quando José foi levado ao cativeiro, jamais poderia imaginar o que Deus tinha em mente para os anos futuros. Mas em Gênesis 45, versículo 8, lemos as palavras de José para os seus irmãos. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. Aquilo parecia uma coisa horrenda. Irmãos invejosos odiando seu irmão mais novo, desejando livrar-se dele, decidindo matá-lo, e então, percebendo que poderiam ter algum lucro com ele, vendendo-o ao cativeiro. Ele vai para o Egito e é feito escravo. Cedo ou tarde ele acaba na prisão e mais coisas lhe acontecem. Isso parece uma dádiva de Deus? Contudo, ele diz aos seus irmãos que não foram eles que o enviaram, fora Deus. Paulo falou de lhe ter sido dado um espinho na carne. Jesus mencionou o cálice que seu pai lhe dera. Ora, cada uma dessas coisas representa grande sofrimento. De modo algum são trivialidades. Contudo, José pôde dizer, ao dar ao seu filho o nome de Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Não foi a experiência que o transformou, foi a sua reação. José confiou em Deus. Então, qual é a intenção de Deus quando Ele concede algo a você e a mim? Ele está pondo em minhas mãos algo que posso lhe devolver e lhe oferecer de volta com ação de graças. Lembro-me de quando era criança e quis comprar presentes de Natal para meus pais, mas não tinha nenhuma maneira de ganhar dinheiro. Meus irmãos entregavam jornais e ganhavam talvez 25 centavos por semana ou algo do tipo naqueles dias de recessão. Mas eu dependia de uma mesada. Então, eu não teria absolutamente nada para dar de Natal à minha mãe se ela não houvesse me dado primeiro. Não é assim que funciona entre nós e Deus? Somos totalmente necessitadas. Tudo o que temos vem dele e não temos nada a oferecer senão aquilo que ele nos deu. Há uma antiga oração de ação de graças para ser usada no momento do ofertório. Ela diz assim: tudo vem de ti, ó Senhor, e de ti mesmo nós te damos. Recebemos dele, aceitamos o que ele nos dá em nossas mãos. Dizemos, obrigada, e então oferecemos-lhes de volta. Essa é a sequência lógica de tudo sobre o que tenho falado. Tudo é uma dádiva, tudo é feito para ser oferecido de volta. Essa lição se mostrou poderosa, arrebatadora e transformadora no período da doença de meu marido. Eu acordava naquelas altas horas da noite, as quais Amy Carmichael dizia serem as horas em que as lombadas da vida se tornam montanhas, e minha mente se enchia de vívidos pensamentos sobre as coisas terríveis que estavam para acontecer com meu marido dali até a morte. A morte era o desfecho indiscutível do quadro do meu marido, medicamente falando. Não havia possibilidade de ele sobreviver. Isso eu já havia encarado com toda a honestidade. Mas os remédios estavam prevendo mutilações medonhas que teriam de realizar nele dali até a morte, e eu sentia que aquilo era demais para suportar.
Naquelas altas horas eu começava a clamar ao Senhor. Então ocorreu-me com muita clareza certa noite, suponho que entre 2 ou 3 horas da madrugada, que minha agonia, minha angústia vicária pelo meu marido, era algo que Deus havia colocado em minhas mãos para que eu oferecesse de volta a Ele. Era uma dádiva. Agora, vamos refletir sobre esse segundo componente da oferta relativa ao sofrimento, a ideia de sacrifício. Há muitas ocasiões na Escritura em que a palavra sacrifício é usada, e sacrifício era uma parte muito importante da vida dos hebreus nos dias do Antigo Testamento. Os sacrifícios de sangue eram uma ocorrência diária no tabernáculo, e os rituais de sacrifício controlavam a vida do povo como um todo. O Antigo Testamento também fala do sacrifício de ações de graças nos Salmos. O verso que me vinha à mente naquelas horas de temor era: um coração quebrantado e contrito eu não desprezarei. Salmos 51:17, paráfrase da autora. Os sacrifícios a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito eu não desprezarei. Estou certa de que algumas de vocês têm um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Deus não desprezará essa oferta se é tudo o que você tem a oferecer. Já me senti como se eu estivesse na penúria, como a viúva de Sarepta. Você se lembra da história de como Elias foi alimentado por corvos durante certo tempo e então Deus lhe disse que os corvos deixariam de fazê-lo? E ele desceu até certo lugar chamado Sarepta, onde havia uma viúva que o alimentou. Ora, não acho que possamos sequer começar a imaginar a absoluta desolação de uma viúva naqueles tempos antigos. Mas ela estava entre os mais desamparados e pobres de todos. Ora, por que no mundo o Deus Todo-Poderoso, que é dono do gado de 1000 colinas, escolheria uma mulher na penúria para alimentar seu profeta Elias? E você se lembra de que, quando Elias chega a Sarepta, encontra essa mulher à porta, juntando lenha e lhe pede um copo d'água. Então, ele lhe faz o pedido mais irracional que seria possível imaginar ao dizer: faze-me um bolo. Bom, se ela falasse nossa língua moderna, teria dito: você só pode estar brincando. Estou aqui fora catando 2 pedaços de madeira para poder usar o último punhado de farinha e as últimas gotinhas de azeite e assar um pequeno bolo, que é a única coisa que separa a mim e meu filho da morte. Estamos morrendo de fome e você me pede para lhe assar um bolo? Mas a mulher reconheceu que aquele era um homem de Deus. Então, para ela, era uma questão de obediência a Deus atender aquele pedido. Por isso, ela lhe assou o bolo. Ela creu na palavra dele, consistente em que o azeite na botija não faltaria, em que a farinha da panela não se acabaria. O que Deus estava fazendo ao enviar o profeta a essa mulher na penúria? Ele havia posto em suas mãos algo para ser oferecido de volta. Mas que oferta deplorável! Um punhadinho de farinha e umas gotinhas de óleo. Você se lembra de quando aquele pequeno garoto trouxe seu almoço até Jesus, ou os discípulos arrancaram do menino aquele almoço? Ele tinha 5 pães e 2 peixes que os discípulos trouxeram a Jesus e ele os pôs nas mãos de Jesus. Um dos discípulos chegou a perguntar a Jesus que proveito aquela porção pequena de comida faria para tão grande multidão. Ora, estou falando a algumas de vocês que sentem como se não tivessem absolutamente nada para oferecer a Deus. Talvez você não tenha nenhum grande sofrimento. Você não tem um grande dom. Você chegou por último na fila da entrega dos dons e se sente uma coitada. Pobre de mim, não sei cantar, nem pregar, nem orar, nem escrever livros. Nem consigo ser uma anfitriã para os mais pobres. Realmente não posso servir ao Senhor. Se eu tivesse os dons daquela pessoa, então tudo seria diferente. Não sei com quem estou falando, mas tenho certeza de que aqui há algumas de vocês que estão pensando: qual é o proveito da minha oferta para esta multidão? Você está me dizendo que eu tenho algo que é importante para a vida do mundo? E eu respondo: sim, é o que estou lhe dizendo. Pois Deus toma uma viúva que nada tem, Deus toma o almoço de um pequeno garoto e, porque aquele indivíduo abriu mão, ele transforma isso em algo importante para o bem do mundo. Eu comecei a ver, de novo, muito vagamente. Por favor,
Não imagine que eu seja algum tipo de gigante espiritual por ver isso. Foi o Espírito Santo de Deus que me disse: dê-me isto, abra a mão, ofereça ao alto, um sacrifício, algo em suas mãos para me entregar. Como uma mãe se sente quando seu pequenino de 2 anos entra em casa com uma flor amassada, apertando-a com seu pequenino punho suado e lhe entrega o que tem em mãos? Isso significa o mundo, porque o amor transforma. É disso que estamos falando. Sofrimento e amor estão intrinsecamente ligados e, invariavelmente, o amor significa sacrifício. Falamos sobre o sacrifício de pais e mães. O que dizer de sacrifícios de maridos e mulheres? E do sacrifício daqueles que estão preparados para ficar solteiros pelo resto de sua vida para a glória de Deus? Penso em Amy Carmichael. Ela cria que Deus a estava de fato chamando para permanecer solteira, e isso a assombrava. Ela sentia que talvez ficasse desolada com a solidão, e Deus lhe trouxe à mente as palavras do Salmo 34, verso 22. Nenhum dos que nele confiam será desolado. E daquela oferta, daquele quebrantamento, daquele sacrifício vivo que foi a vida de Amy Carmichael, veio um grande trabalho missionário que durou décadas. Amy Carmichael, uma mulher solteira, tornou-se mãe de milhares de crianças indianas. Houve uma época em que a família que ela fundou sob o nome de Dohnavur Fellowship, crianças pequenas resgatadas da prostituição cultural, chegou a 900 pessoas. Ela trabalhou ali por 53 anos e escreveu estas palavras em um de seus poemas. Se tua casa ficar mais cheia, Senhor, por ficar um pouco mais vazia a minha casa na terra, que rica recompensa será tal galardão. Você e eu não temos ideia do que Deus tem em mente quando fazemos a oferta, mas tudo é material em potencial para o sacrifício. Repetidamente, as pessoas vêm até mim e perguntam: como você suporta a solidão? E eu respondo que não consigo suportar a solidão. Elas perguntam: bem, mas você não passou muito tempo sozinha na floresta? Ao que eu inevitavelmente respondo: sim, de fato, eu passei muito mais anos sozinha do que casada. E elas replicam: então, como você suportou? E eu novamente respondo: eu não suportei, eu não conseguiria. Eu entreguei tudo a alguém que pode suportar. Em outras palavras, minha solidão se tornou minha oferta. Então, se Deus nem sempre remove o sentimento de solidão, é para que a cada minuto de cada dia, talvez eu tenha algo para oferecer a Ele e dizer: Senhor, aqui está, não consigo suportar isso. Não sei quais são as emoções que você talvez não suporte, mas creio que cada uma de nós conhece algo acerca da solidão. As solteiras sempre imaginam que pessoas casadas não se sentem solitárias, mas eu posso lhes assegurar que existem diferentes tipos de solidão. Jamais me esqueci do que uma missionária palestrante me disse na capela quando eu ainda era uma estudante. No Wheaton College, nós tínhamos capela obrigatória 5 vezes por semana. Por isso, ouvimos centenas de preletores e não lembramos praticamente nada da maioria deles. Mas jamais me esqueci do que essa mulher falou. Ela falou sobre o pequeno garoto que levou seu almoço para Jesus. E ela disse: se minha vida estiver despedaçada quando entregue a Jesus, pode ser porque os pedaços alimentam uma multidão, enquanto um pão inteiro iria satisfazer apenas um pequeno garoto. O que você tem em mãos para ofertar a Ele? É uma dádiva que você reconhece como um dom? Um talento, por exemplo? É a disposição de ser mãe e suportar as críticas daquelas mulheres que dizem que até uma mulher com meio cérebro entregaria seus filhos aos cuidados de outrem e sairia em busca de fazer algo gratificante? É a disposição de ser criticado pelo resto do mundo pelo que você decidiu fazer por causa de Jesus? É a disposição de passar despercebida, de ser negligenciada? Sabe, costumamos ter uma ideia muito distorcida da palavra ministério. Pensamos que um ministério significa apenas uma lista bem curta de atividades: pregar, cantar, fazer um seminário, escrever um livro ou ensinar numa classe de escola dominical. É claro que isso é ministério. São formas de serviço.
Mas a palavra ministério apenas significa serviço, e serviço é uma parte de nossa oferta a Deus. As pessoas pensariam em meu ministério como meu trabalho missionário, meus escritos, minhas palestras. Mas sabe, eu não passo a maior parte da vida de pé numa tribuna. Passo a maior parte da vida sentada a uma escrivaninha, de pé na pia, em frente a uma tábua de passar, indo ao mercado, sentada em aeroportos, fazendo um monte de coisas pelas quais não quero ganhar medalha alguma, momentos para serem oferecidos a Jesus. Faça a próxima coisa. Isso nos leva ao terceiro componente da oferta em relação ao sofrimento, a oferta da obediência. Quando Tom, meu irmão, era um garotinho com cerca de 3 anos, uma de suas brincadeiras preferidas era pegar todas as sacolas de papel no armário da cozinha, onde minha mãe as mantinha, e espalhá-las todas pelo chão. Bem, minha mãe deixava Tom fazer isso. Ele era o número 5. Eu era a filha número 2. Eu não acho que sairia impune se agisse daquela forma. Mas, àquela altura, minha mãe havia aprendido um monte de coisas e tenho certeza de que ela estava cansada. Ela lhe disse que ele poderia fazer aquilo sob uma condição, que ele colocasse as sacolas de volta no armário antes de sair da cozinha. Bem, ele entendeu isso perfeitamente. Em geral, as crianças entendem muito mais do que pensamos. Então, um dia ela veio à cozinha e ali estavam as sacolas todas espalhadas pelo chão, mas não havia sinal do Tom. Então, ela o encontrou na sala de estar onde meu pai estava ao piano tocando hinos, e minha mãe disse: Tommy, quero que você venha guardar as sacolas no armário. Ele olhou para cima com um sorriso da mais inocente e angélica doçura e disse: Mas eu quero cantar Jesus me ama. E meu pai parou de tocar piano e aproveitou a oportunidade para ressaltar uma lição profunda. Obedecer é melhor que sacrificar. Não é bom cantar Jesus me ama quando você está desobedecendo a sua mãe. A mais sublime forma de adoração é a obediência. O que tenho para oferecer a Deus que seja mais importante do que minha obediência? Há uma grande lição sobre isso no livro de Ezequiel, escondida lá no capítulo 24, começando no verso 16. Deus disse ao filho do homem: Eis que, com um só golpe, tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha sandália nos pés, não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Em outras palavras, esqueça todos os sinais rituais de luto. Então, Ezequiel responde: Falei ao povo pela manhã e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz como me havia sido ordenado. Essa é uma descrição bem curta de algumas coisas muito importantes. À tarde, minha mulher morreu, e na manhã seguinte, fiz como me foi mandado. Descobri que não existe consolo algum que se equipare à obediência, e quando eu tentava oferecer meus sentimentos a Deus naquelas altas horas da madrugada, eu agradecia a Ele quando chegava a hora de me levantar, pois havia todo tipo de coisas simples, ordinárias, pé no chão para fazer. Faça a próxima coisa. Deus deu à viúva de Sarepta, ao pequeno garoto e a Ezequiel algo para ser entregue de volta a ele, algo que teria muita importância para outras pessoas. Deus capacitou Ezequiel a lhe ofertar sua tristeza, a se levantar e fazer o que lhe fora mandado pela vida do mundo. Não era apenas em Ezequiel que Deus estava interessado ali. Deus queria fazer de Ezequiel pão partido e vinho derramado pela vida do mundo. Permita-me perguntar a você: quem são as pessoas que tiveram a mais profunda influência em sua vida? Aqueles que mais profundamente influenciaram minha vida são, sem exceção, pessoas que sofreram, pois foi precisamente em seu sofrimento que Deus refinou o ouro, temperou o aço, moldou o vaso, partiu o pão e fez daquela pessoa algo para alimentar uma multidão, do que eu tenho sido uma dentre os beneficiários. Certa vez recebi uma carta admirável de uma mulher mais velha que me contou que seu pai morrera durante a Grande Depressão, quando ela ainda era bem pequena. Nenhum de seus amigos foi ao funeral.
Ela teve de usar um vestido emprestado, a casa foi hipotecada, sua mãe se viu viúva com 7 filhos, e o advogado que deveria cuidar dos assuntos financeiros da família roubou-lhe a herança. E a senhora disse isto: quando voltamos para casa depois do funeral, minha mãe pegou uma vassoura e começou a varrer a cozinha. Agora, olho para trás e percebo que foi o som suave daquela vassoura pelo chão que iniciou o processo de cura. Minha mãe era uma mulher na penúria, e quando as pessoas, anos depois, lhe perguntavam como ela conseguira superar, ela simplesmente respondia: eu orei. Bem, ela não apenas orou, ela orou e fez a próxima coisa. Ela pegou a vassoura. Então, hoje eu digo a você: Deus pôs algo em sua mão que você pode aceitar. Você pode dizer: obrigada, Senhor, e então pode oferecer de volta a Ele. Permita-me apresentar-lhe mais um verso que me encoraja tremendamente. O Salmo 119, verso 91 diz: conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. O que está havendo na sua vida hoje? É algo bom? Então é fácil agradecer a Deus, não é? É algo ruim? Será que você consegue se lembrar de que neste dia, como em qualquer outro dia, as ordenanças de Deus permanecem de pé? Essas realidades eternas são inabaláveis. Sua palavra é infrangível. Um dia, o mundo e todos os seus desejos cobiçosos passarão. O homem que está seguindo a vontade de Deus é parte do que é permanente e não pode morrer. Encorajo você a fazer uma oferta de seus sofrimentos. Hugo Bassi disse isto: meça sua vida pela perda, não pelo ganho, não pelo vinho bebido, mas pelo vinho derramado, pois o poder do amor está no sacrifício do amor, e aquele que mais sofreu tem mais para dar.